Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não houve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e estando na forma de homens, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse, e toda língua confesse, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, o Todo-Poderoso. É com essas palavras que eu cumprimento a igreja do Deus vivo com a paz do Senhor. Amém. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos ler a palavra do Deus bendito em João capítulo 14. João capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Fico feliz em estar aqui mais uma vez, pela vida do pastor Nelson, que está conduzindo esse trabalho, demais irmãos, louvores, cantores que louvaram ao Senhor aqui. Deus está falando conosco a cada dia e nós precisamos estar ouvindo e atento à voz do Deus Todo-Poderoso, porque nesses últimos dias o nosso Senhor está falando conosco de maneira poderosa e gloriosa. João capítulo 14 diz assim a palavra do Deus eterno: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pai querido e bendito Senhor, em conformidade com a oração do teu santo filho, o pastor Kleber, mais uma vez a tua igreja está clamando, nós estamos clamando ao teu nome poderoso, para que o Senhor possa derramar do teu poder, da tua graça, da tua unção, para que o Senhor possa falar conosco, meu Pai querido, de maneira poderosa. Assim, meu Pai, como aquele instrumento, o teclado, se não haver ninguém para tocar, meu Pai, houver ninguém para tocar, som nenhum vai sair daquele instrumento. Assim também sou eu aqui nessa tarde, meu Pai. Se o Senhor não tocar, através do teu Espírito não sai som algum. Mas se teu Espírito tocar, meu Pai, a igreja vai sair daqui regozijada, vai sair daqui edificada. Muitas pessoas serão curadas, transformadas, salvas pelo poder do teu nome. Porque tudo vem da tua glória, do teu altar, meu Pai. Agora leva as nossas mentes, meu Pai, leva os nossos corações cativos ao teu trono de glória, para que possamos entender e compreender a tua palavra, que o Senhor nesta tarde ministra sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar em nome do Senhor. Amada igreja, nesses últimos dias que estamos vivendo nesta terra, porque nós estamos vendo a cada dia guerras e rumores de guerras, terremotos e maremotos têm aumentado a cada dia. Não só isso, mas muitos estão esfriando na fé. O homem, ele está sendo amante de si mesmo, estão desprezando os seres humanos, deixando de cuidar do povo, do seu ente querido, para cuidar de outros afazeres, pensando só em si mesmo. O nosso Senhor, ele já falava sobre isso, que nós viveríamos o princípio das dores, ou também chamado de dores de parto. Dores de parto
toda mulher que está aqui, que teve uma criança, ela sabe que quando se aproxima o nascimento da criança, ela sofre mais dores, mais preocupações, mais dores de parto, ela sofre mais ansiedade, na preocupação se a criança vai nascer bem, se a criança vai permanecer viva, na preocupação também se ela mesma, a mulher que está tendo a criança, vai permanecer viva, porque é sabido que muitas pessoas, muitas mulheres, elas morrem no parto e às vezes ficam com alguma sequela. E quando se aproxima essas dores de parto, há mais preocupação, há mais ansiedade. E Jesus disse que viria nessa terra quando este mundo estivesse desta maneira. Não pense a igreja do Senhor que quando Jesus vir nessa terra, vai estar as mil maravilhas, todas as pessoas cheias do Espírito Santo e da graça da presença de Deus. Somente um povo estará cheio do Espírito Santo. Somente um povo estará cheio da graça e da presença de Deus. É o povo que foi lavado e remido pelo sangue carmesim de Jesus Cristo para suportar todas as coisas. Pois Jesus diz que ele viria nessa terra como no tempo de Sodoma e Gomorra. Como era o tempo de Sodoma e Gomorra, eram cidades terríveis que eram abomináveis diante do Deus Todo-Poderoso. Eram tão abomináveis que Deus queimou aquela cidade com todas aquelas pessoas que estavam nessas cidades, pois estas pessoas eram piores do que animais. E só para você ter uma ideia, e eu falei isso há pouco tempo, Deus envia 2 anjos para buscar Ló, que estava lá nessa cidade. Ló era o sobrinho de Abraão. E a Bíblia relata que de homens a meninos cercaram toda a cidade para abusar dos anjos. Veja que cidade terrível, como era terrível essa cidade de Sodoma e Gomorra. E Jesus disse: eu virei como no tempo de Sodoma e Gomorra. Não só isso, ele disse que viria como no tempo de Noé. Como era no tempo de Noé? O tempo de Noé, a violência cheirava mal. As pessoas que caminhavam com Deus, que andavam com Deus, começaram a largar Deus e começaram a casar com as mulheres de Caim. Começaram a misturar com uma raça pecaminosa, uma raça terrível. E a Bíblia diz que a violência cheirava mal diante do Deus Todo-Poderoso. É assim que virá o Senhor de toda glória. Claro, amada igreja do Senhor, que há uma promessa do céu, há uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho 15 anos de cristão e existe uma promessa que virá no Brasil, um derramar do Espírito Santo, um mover da glória nesse país, ainda antes do Deus Todo-Poderoso voltar. E é isso que nos contenta, e é isso que nos alegra, porque sabemos que os nossos familiares vão ser transformados, vão ser salvos e restaurados pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Deus da glória terra. Para tanto, amada igreja, já que já se aproxima a volta do Salvador, porque a qualquer momento o Rei dos Reis rasgará o céu e vem com alarido e com clamor de anjos, e o mesmo Senhor virá nessa terra buscar o seu povo e a sua igreja. Mas já que já está próximo a vinda do Senhor, o Senhor tem nos dado estratégia para que nós possamos ficar firmes diante do Deus Todo-Poderoso. E nesta tarde Deus, Ele nos traz princípios poderosos, amada igreja do Senhor, para em meio à tribulação, em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, continuar firmes na presença do Deus Todo-Poderoso. E nesta tarde nós vamos estudar princípios poderosos para continuar diante daquele que tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, para continuar firme até a vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. E o primeiro princípio
para continuar firmes na presença do Senhor até a sua vinda é a comunhão com os irmãos. Antes de falar de comunhão com os irmãos, a gente precisa entender que nós não temos como ter comunhão com os irmãos, não temos como ter comunhão com Deus de toda a terra, se nós guardamos mágoas no nosso coração. Se você se zangou com alguém, se chateou com alguém e continua com a mágoa no coração. No Pai Nosso, Jesus ensinando, em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus ensina assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, para a gente ir diante do Deus Todo-Poderoso, a gente diz: Senhor, perdoa a minha ofensa, porque eu já perdoei o meu irmão, já perdoei aquele homem, aquela mulher que me ofendeu. Lá na frente, nesse mesmo capítulo de Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz assim: se tu perdoares os pecados dos homens, Deus do céu perdoará o teu pecado. Mas se tu não perdoares o pecado dos homens, o Deus do céu também não perdoará os vossos pecados. Deus, Ele conta, através do nosso Cristo Jesus, Ele conta uma parábola para dizer como era o reino do céu. Ele diz assim: o reino do céu é como um rei que foi fazer conta com os seus servos. E ele chamou um servo que devia um monte de dinheiro, 100 denários. E esse rei pegou esse servo e disse ao servo: servo, você vai ser preso, ou melhor, eu vou vender você, eu vou vender sua esposa, seus filhos e tudo que você tem, para que você possa pagar essa dívida. E a Bíblia relata que esse servo se prostrou diante desse rei e disse: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim e tudo me pagarei. E aquele rei teve compaixão daquele servo, e a Bíblia relata que aquele rei perdoou a dívida daquele servo. Mas saindo mais para frente, aquele servo que foi perdoado pelo rei encontrou um conservo dele que lhe devia uma grande quantidade. E a Bíblia relata que esse servo não perdoou o conservo dele,